Boa tarde! Mais uma tarde junto com você. 3 de setembro. Setembro chegou, gente. E hoje, com muita alegria, mais um programa especial para você que está aí nos acompanhando. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, então nessa quarta-feira, né, você já pegou aí o seu cafezinho, a sua aguinha, o seu chazinho para estar com a gente mais uma semaninha aí que nós estamos vivenciando, e quantas coisas boas. O seu dia foi um dia produtivo, foi um dia fugitivo? 3 de setembro de 2025, estamos aqui. E hoje, gente, o programa, mais uma vez, estamos trazendo para vocês muitas coisas boas. Então, partilhe o nosso programa, assista, se inscreva no nosso canal. Falta pouquinho aí para a gente chegar aí aos 1000 inscritos. Partilhe com as pessoas, porque nós somos, sim, multiplicadores de coisas boas sempre. E hoje nós vamos receber a médica veterinária Juliana Cassiani, que vai estar aqui com a gente, contando um pouquinho dessa sua paixão pela veterinária, essa paixão pelos animais, esse trabalho tão lindo e significativo que ela faz no cuidado da dor do animal. É lindo, gente. Então, já você está aqui com a gente, você vai acompanhar essa entrevista tão maravilhosa. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Quer fazer aí alguma pergunta pra gente? Mande aí no nosso WhatsApp da rádio, 91485-1246. 91485-1246. E ela já está aqui, doutora Gisele Barbosa. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem, Boa Gi? tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem. Foi um dia bom? Foi. Produtivo, Setembro maravilhoso. Chegou setembro. Primavera. Época dos ventos. Da primavera, o florescer. Né? Exato. Muito bem. Doutora Gisele, nós vamos falar de algo que hoje muito a gente tem ouvido, né? Esse assunto vai bombar, Ana. Esse assunto vai bombar. O que vem a ser e para que serve, então, esse monjaro que a gente está ouvindo tanto, né? A pessoa comprou um monjaro, a pessoa está usando o monjaro. O que vem a ser o monjaro? O monjaro nada mais é do que um inibidor de hormônios intestinais. Então, o que ele vai fazer? Ele inibe o GIP e os GLPs que nós temos no intestino, né, toda a parte gastrointestinal. E esses hormônios são responsáveis pelo metabolismo, pela saciedade. Então, o que vai acontecer? A hora que ocorre essa inibição, a gente passa a ter menos vontade de comer, a gente tem sensação, o pouquinho que você come, você já está satisfeito. Então, é por isso que a pessoa perde peso comendo. Então, a pessoa perde peso comendo porque ela não vai comer muito, porque ela não vai ter fome. Um cafezinho, então, ele faz isso de uma forma mais metabólica, mais natural. Porque eu estou inibindo hormônios que estimulam esse tipo de vontade de comer, né, esse metabolismo. Então, se eu consigo melhorar esse metabolismo e inibir essa saciedade, essa vontade de comer, e fazendo saciedade, é óbvio que a pessoa acaba emagrecendo. E ao emagrecer, teoricamente, de uma forma mais natural possível, né? Que eu só estou inibindo uma parte que poderia estar me dando É só para fome. quem tem diabetes? Não. Então, Porque Ana, tem aí uma o que dúvida aí, né, acontece? que fica, né? Fazendo isso, ele vai sensibilizar a insulina. Então, essa sensibilização da insulina faz com que o diabetes do tipo 2, tá, gente, que é o diabetes do adulto, né, está relacionado à resistência insulínica. Então, se eu estou sensibilizando os meus receptores insulínicos, então o que eu faço? Eu faço mais insulina ativar e absorvo mais glicose do sangue. Então, o que eu estou fazendo? Estou tratando diabetes. Então, o tratamento da diabetes com o monjaro, ele veio de uma forma maravilhosa, Ana. Então, nós estamos tendo casos de que o diabetes está sendo praticamente controlado, casos de diabetes do tipo 2 graves, que estão sendo controlados com o monjaro de forma absurda, a pessoa praticamente de vida normal. Entendi. Tá? Mas aí vem o lado 2 isso da que eu moeda. ia te falar. Existem os riscos também para quem não utiliza como deveria ser utilizado? Então, o que acontece? A ciência, baseada nessa melhora da resistência insulínica, utiliza também
indicou também para o tratamento da obesidade. Então, o tratamento da obesidade é exatamente isso, é você melhorar a resistência insulínica e diminuir o apetite, melhorando o metabolismo. Então, quer dizer, a pessoa emagrece rápido, emagrece bem, emagrece comendo, quem não quer, né? Então, essa diminuição da obesidade, a gente acaba diminuindo muitos riscos de outras doenças, hipertensão, melhora do diabetes, riscos de câncer no futuro, que a gente conversou até no nosso encontro lá do envelhecimento, que a obesidade faz isso, né? Mas a gente tem o efeito 2 da moeda que eu queria te falar, que é o risco de usar isso sem acompanhamento médico. Porque existem, sim, riscos de todo o corpo relacionados ao uso de uma medicação. Então, a gente está falando de uma droga, de uma medicação. Como toda medicação, nós temos os efeitos adversos, nós temos contraindicações. Então, se a pessoa já usa algum outro remédio, você tem que ir no médico para ver se esse remédio não vai fazer um efeito adverso relacionado a esse remédio. Às vezes, ele pode inibir aquela medicação que era tão importante na sua vida e esse remédio pode acabar inibindo. Ou o contrário, esse que você toma pode inibir o efeito do monjário. Você tem um efeito rebote relacionado a isso. Sim. Bem como efeitos gastrointestinais. Então, se eu estou falando que vai atuar em hormônios intestinais, do sistema gastrointestinal, então é óbvio que eu vou mexer no sistema gastrointestinal. Então, eu posso ter constipação, eu posso ter náusea, eu posso ter vômito. Tá? Então, tudo isso está relacionado a todos os efeitos adversos que uma medicação pode causar. É claro que também tem toda essa relação também da parte do sistema nervoso central. Então, a gente tem nervos relacionados ao sistema gastrointestinal, que se eu estou atuando um remédio que atua no sistema gastrointestinal, é óbvio que vai atuar também em nervos relacionados a isso, vai mexer, né? Então, tudo isso pode causar efeitos adversos nessa pessoa. Que é o risco, né? Que são os riscos. Eu coloquei aqui também, que está relacionado, gente, se você já usa insulina, você troca essa medicação de uma forma, a gente está falando de obeso, né? Risco porque a pessoa é obesa e usa sem tratamento. Mas e o diabético, que às vezes começa a tratar esse remédio sem acompanhamento médico? Então, a gente tem, a pessoa usa remédio relacionado à insulina. E aí pega e faz uma medicação dessa que vai melhorar o efeito da absorção da glicose, melhorando a resistência insulínica, você vai causar um problema. Você pode entrar numa hipoglicemia. A pessoa pode morrer com essa medicação. Meu Deus do céu. Entende? Então, é muito grave. Tá? Então, assim, também reações relacionadas também à aplicação. A pessoa faz a aplicação de uma forma inadequada, pode acontecer o quê? Efeitos locais nessa medicação. Geralmente, quem usa insulina já sabe como usar. Tá. Né? Tem todo um preparo para a pessoa que usa insulina. Então, quem usa insulina, o meu risco, meu entender, o risco maior é a hipoglicemia. Tá? Agora, a pessoa que já usa insulina sabe aplicar. Quem não sabe aplicar insulina vai correr risco de aplicação local também. Então, pode acontecer infecção nesse local, vermelhidão, processos inflamatórios graves, porque a medicação, se ela não for aplicada da forma correta, ela vai fazer efeito naquele local. E isso pode, sim, levar a um processo inflamatório muito grave, né, relacionado a essa aplicação. Muito bem. Tá? Então, não é só efeito sistema, mas também efeito local. Também local. E aí a gente percebe, então, doutora, que não é, né, realmente assim, uma solução mágica. Não. E precisa dessa orientação médica, né? Assim, como todo medicamento, é um medicamento que tem que ter cuidado. E aí tem no rótulo, na bula dessa medicação, tem uma advertência relacionada a risco de câncer de tireoide. Então, olha só, a gente pensa, caraca, então eu vou estar melhorando o risco de cânceres relacionados à obesidade, ou até mesmo melhorando um diabetes, mas eu estou entrando num risco de câncer de tireoide descrito na bula dessa medicação. Então, será que uma pessoa que tem problemas tireoidianos pode usar essa medicação? Será que essa pessoa que tem problema de tireoide está passando num médico para ver se ela pode usar essa medicação? Então, sim, Ana, não é qualquer pessoa que pode usar o Mounjaro. E isso está sendo até contrabandeado, né, de outros países para cá, porque virou uma febre nacional. E as pessoas podem estar correndo o risco de fazer tanto essas doenças locais quanto doenças sistêmicas. Pode arrumar outros problemas, né? Da tireoide, né? Nossa, isso é muito sério, gente. Muito então, sério. Você que está nos acompanhando, né? Sempre ter uma orientação de um profissional. Por favor. Né? Não, as coisas não são por conta que a gente deve realmente fazer, né? Então, é importante também você multiplicar, né, esse programa, partilhar com outras pessoas, porque como é importante a gente ter essa consciência. Exato. Né? E assim, sempre lembrar, o bem-estar estar associado ao tratamento. Então, você ir no médico para iniciar um tratamento desse é um cuidado, é estar se cuidando. Então, não é só o remédio, é a atividade física, é a mudança da alimentação. Então, uma alimentação saudável e adequada para o seu caso, né?
Então, assim, não adianta eu só usar o Monjaro, eu sou diabética, eu começo a comer doce porque eu estou usando o Monjaro, entendeu? Então, não adianta você é obeso, você começa a usar o Monjaro, mas não faz uma atividade física. Então, as coisas têm que estar se entrelaçando para qualidade de vida, não só para perder um peso para ficar bonita, ou melhorar um diabetes para comer doce. Então, você tem que ter essa consciência relacionada ao seu quadro. Então, você está doente de diabetes, você está doente de obesidade, você tem que tratar com um médico. Não adianta você fazer, né, uma medicação sem acompanhamento, que você vai estar causando um problema secundário. Muito bem. O negócio né? Sim. É bem mais sério do que as pessoas, né? Às vezes é mais embaixo. Muito bem. O rabinho da porca pode entortar. É isso mesmo, doutora. Então, que você tenha aí uma noite abençoada. Amém, Estamos aí gente. iniciando setembro, né? Que Isso. seja um mês também De florescer. De florescer, Isso. né? Na nossa vida. Precisando de mim, @dra_Gisele Barbosa no Instagram e 91488, fala devagar, 914880344. Gente, entre em contato comigo. Pode entrar também em contato a partir da rádio, que eu vou estar à disposição para responder suas perguntas. Isso mesmo. Grande beijo. Manda pergunta, que vai ter muita pergunta Manda agora, pergunta, né? Esse vai. quadro vai ser... E é bacana, gente, que na descrição aí do nosso vídeo também tem o contato da doutora Gisele, tá bom? Então você pode beijo. aí mandar mensagem para ela e marcar uma consulta que vale muito a pena. Obrigada. Beijo, Ana, Gima. fica Boa com noite, Deus. viu? Boa Até noite, semana que gente. vem. Tchau, tchau. Muito bem. E já, gente, ela já chegou, já está aqui com a gente. Nós vamos aí conversar com a médica veterinária, doutora Juliana, que vai estar aqui partilhando um pouquinho do trabalho que ela faz tão lindo dessa reabilitação, desse cuidado em relação à dor nos animais. Já com a gente. Muito bem. E ela já está aqui, a nossa convidada, né, dessa quarta-feira aqui no Talk Coffee. E é com muito prazer que hoje recebo a médica veterinária Juliana Cassiani. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite. Muito bom, né, tê-la aqui e você partilhar esse trabalho maravilhoso que você faz com as pessoas e também na sua vida pessoal também, né, que você também leve esse amor aí para os seus bichinhos, seus animais de estimação. Então, para a gente começar, você que está aí nos acompanhando, a doutora Juliana, ela trabalha, né, com essa parte de reabilitação da dor do animal e faz esse trabalho de uma forma muito significativa e muito, assim, encantadora, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Ju, por que você escolheu a medicina veterinária? Como que começou tudo isso na tua vida? É a paixão pelos animais, né? Ah. Sempre vem dessa É verdade, base, né? né? Então, desde pequena, eu gosto muito, minha família também, meu pai, minha mãe, a gente gosta muito de animaizinhos, né? E desde pequena eu me lembro de falar que eu ia ser veterinária. E acabou que deu certo. Olha isso, então cresceu falando, né? Cresci Aquelas falando. perguntinhas que a E gente sempre tem que responder, né? Sempre cresci envolvida com os bichos, a gente sempre Olha. tinha animaizinhos em casa, coelho, Tá. gato, cachorro. Sempre cuidando. Sempre. Pintinho, até pintinho eu já tive quando criança. Então, é o amor para os bichos, né? Acaba sendo o amor envolvido do dom, né? Porque você tem que fazer com amor o que você faz, É né? verdade. É verdade. E aí, então, você foi para essa área. Aí fui para essa área, né? Fiz clínica por bastante tempo. Tá. E agora eu caí na parte, já faz um tempo também, que eu tô Tá. na parte de reabilitação, onde eu cuido de muito animaizinhos idosos, né? Olha. E de dor. Né? E hoje a gente acaba pegando animais jovens já com dor, né? Seja articular, coluna, vários problemas aí ósseos. Gente, já os mais novinhos já estão Já. passando por isso. Infelizmente. Olha, até isso está mudando, né, também, Até né? isso Até nos tá animais também tem essa mudança, né? Antigamente era difícil a gente ver animal Então. jovem com dor, né? Com essa dor que eu digo óssea, né? Tá. E hoje a gente acaba vendo muito. Eu tenho pacientes, por exemplo, de 3 anos de idade Olha, com dorzinha. com dor. Eu vi outro dia, acho que você também acompanhou, do hipopótamo que teve um problema no dente. E eles fizeram, né? Eles perceberam que ele estava com dor, quietinho, não comia, que alguma coisa estava acontecendo. E aí viram que realmente ele estava com uma dor no dente. Aí tem né? que buscar a causa para poder tratar. E aí E é foram um tratar. desafio, né? Porque também não é
né? Não é qualquer animal também, Não, né? não. Tem toda uma rede de apoio aí para estar cuidando e fazendo realmente esse momento, né? Mas o quanto depois também dava para perceber até na reportagem o alívio dele, né, de ter realmente, não estar sentindo essa dor. Então, você realmente que trabalha com os animais e de pertinho, deve realmente sentir, né, esse momento desse animalzinho, né? E tem que saber separar também, né, Ju? Porque, assim, eu não serviria para ser veterinária, né? Porque, assim, a gente olha, né, o sofrimento muitas vezes, enfim. Tem que saber separar isso, né, Ju? Tem que saber. Tá. E tem animais que eu trato por muitos anos, né? Eu acabo, junto com a família, perdendo o animalzinho. Né? Olha. Porque às vezes eu estou tratando bichinho de 11 anos, 12 anos, aí eles chegam a 16, 17 anos e eu participo dessa partida, dessa despedida, né? Então a gente fica triste junto, né? Pelo tutor, porque a gente cria até um vínculo de amizade, um carinho. É verdade, né? faz parte da família praticamente, né? Tem bichinhos que foram embora e eu sinto falta da família. Às vezes eu passo mensagem para saber, tá tudo bem? Ai, que me conta as linda! novidades. Porque são 5 anos juntos. Olha! Da gente se ver semanalmente É ou verdade. quinzenalmente. Então a gente acaba sentindo Vira amigo, falta, né? E a gente perde animalzinho junto, literalmente, né? Porque É um luto. a maioria dos animaizinhos, eles ficam carinhosos com a gente, Tá. né? No primeiro, na segunda sessão, eles ficam meio... né? Mas a maioria acaba fazendo festinha quando a gente chega, quer colo, quer beijo. Que né? bonito Então, isso. essa despedida também é triste pra gente. O que te encanta nessa tua profissão, Ju? É isso, será? Eu acho que eles são perfeitos. Ai, que lindo! Eles são anjos, assim, o olhar deles diz tudo. Né? É encantador trabalhar com eles, é muito gratificante. Você vê a carinha deles, o olhar, parece que tem momentos que eles até sorriem para você. Lógico que em contrapartida a gente tem aqueles que querem dar umas mordidinhas, né? Sim. Mas a gente entende, é um temperamento, é a dor, Que lindo. né? Então a gente tem que levar isso em conta também, né? Mas é encantador cuidá-los. Eles não são, como que se diz? Ingratos em momento algum. São verdadeiros, né? Totalmente. Que lindo. Isso quanto te fortalece também no seu dia a dia, né? Nossa, e quando você vê que você conseguiu deixar o animalzinho bem, ou aquele animal que não está andando dar o seu primeiro passo, a gente comemora junto. Que lindo. Né? O tutor fica mandando vídeo pra gente, olha, ele fez isso, aí você comemora. Aí se eu tô numa roda de amigos, eu quero mostrar pro meu amigo que tá do O que lado. aconteceu? Olha, Ai, que legal. A pessoa nem sabe do que se faz trata. parte da história. Mas é porque é muito gostoso, é muito gratificante. E ver a família do bichinho feliz, né? Porque hoje o pet, eles são tratados como membro da família, Hoje né? sim, né? Eu digo pelos meus, eu trato os meus como os filhos. E falando dos seus, foi bom que você falou, tem uma história muito linda, gente, da vida pessoal da Juliana com os animaizinhos dela, né? De estimação aí, os companheirinhos dela. E tem o Mildinho, né? Você pode contar um pouquinho da história do Mildinho? Ai, Mildinho, meu filho pequenininho. Mildinho, ele nasceu na casa de uma pessoa, nasceu sem os bracinhos, né? Ele não tem os 2 braços e não quiseram ele, pela deficiência dele, né? Isso chegou até mim, eu tinha visto uma foto, até então eu achava que ele era um pouquinho maiorzinho, né? Tá. A foto engana um pouco. Na ocasião, ele tinha 6 meses. Olha. Daí eu falei, não, eu fico com ele. Nem pensei 2 vezes na responsabilidade, na dificuldade que seria. Tá. Simplesmente, eu vi aquilo e falei, eu vou pegar. Seja o que Deus quiser. E peguei ele com 6 meses de idade, né? Então, ele é um animal dependente, porque ele não tem os bracinhos, né? Ele não gosta do carrinho, né? Eu fiz carrinho para ele, tentei 2 tentativas de carrinho, ele não gosta. Então, ele tem muita limitação, né? Tá. E com isso, ele já tem... Hoje ele tem 8 anos, então ele já tem dor na coluna. Por quê? Porque ele força, ele tem que levantar o tronco, e o tronco é pesado, né? Ele tem 1,5 kg. Então, eu até brinco, se o Mildinho engordar 50 gramas, 100 gramas, dificulta o andar dele Olha. e o levantar do tronco, né? Porque são as patinhas... Os bracinhos que ele não tem. Então, ele levanta o tronco. Então, atrás, né? Ele força, né? Ele força muito. Ele força, Né? tá. Então, ele tem probleminha na patelinha aqui, Tá. né? Vou dizer no joelho, né? Tá. Então, é um cuidado, né? É um cuidado que a gente tem que ter com ele, porque ele tem que estar... Por exemplo, hoje ele está na caminha no chão, tapetinho higiênico no chão, passadeiras de borracha, porque ele só anda onde não escorrega. E mesmo assim ele anda pulando como um canguru, né? É a maneira mais fácil que ele... Ou às vezes ele até troca os passinhos, né? Mas é um cachorro que eu já tenho que cuidar desde pequeno, né? Então a terapia que eu faço com os meus pacientes, eu faço com ele também.
né? E não dá trabalho nenhum. A gente tem que ter mais cuidado com ele, né? Porque você tem que levá-lo na graminha, fazer xixi, ele não vai sozinho. Se ele tá na cama e ele quer descer, sou eu que levo ele. Olha, então que amor, não? esse cuidado, mas Tá. Pra mim E ele é perfeito. Ai, que linda! E 8 anos junto, 8 né? anos. Ele tem uma página também no Instagram, né? Tem. Olha lá, você que está nos assistindo aí, curta essa página do Mildinho, que vale a pena, gente, ver. É uma fofura, né? Qual que é a página do Mildinho? Dog Mildinho. Dog Mildinho. Dog Mildinho. Eu não movimento muito, confesso, gente. Mas tá lá, pra quem né? quiser conhecê-lo, dá pra ver É as isso fotinhos, mesmo. alguns vídeos. Então, @Dog Mildinho, você pode aí seguir e acompanhar aí um pouquinho, né? Dessa realidade que é o Mildinho e quanto amor também, né? Nessa relação. Quanto que ele te ensinou, né? Muito, muito. Então, a gente fica com dó de olhar, né? Então, muitas pessoas chegam e falam, ai, que dó. Mas ele nasceu assim, então ele não sabe o que é ter os bracinhos. É verdade. Então, pra ele, tá tudo bem. E ele brinca, ele come bem, faz xixi no lugar errado, tá tudo certo. Tá tudo bem. Muito bem, né? Então, isso também vem do amor da tua profissão, né? De enxergá-los como você deve enxergar todos, né? Do jeitinho que eles são, né? Quando você fala assim, pra mim ele é perfeito, né? Então, assim, o quanto você também no seu dia a dia, você recebe animaizinhos, você cuida de animaizinhos, que pra você também Com certeza. tá tudo bem, né? Que lindo. Quais são os maiores desafios? Porque tem que lidar também, às vezes o maior desafio tá com os tutores também, Com né? certeza. Eu A gente brinco fala que dos animais, mas, eu né? brinco que os animais não dão trabalho, porque eu sou os São tutores. os tutores, né? Quais são os desafios da sua profissão, Ju? O desafio é lidar com as expectativas do tutor, né? Porque às vezes alguns cachorrinhos chegam pra mim, ou gatinhos, com 15, 16 anos, e querem que a gente, entre aspas, faça um milagre. É difícil, a gente não vai conseguir. Tá. O animal já perdeu massa muscular, a dor já tá crônica, né? A idade já vem pesando. Então, eu gosto de ser muito sincera e falar, eu não vou conseguir deixar o seu animal jovem novamente, né? Então, a gente vai dar qualidade de vida para ele e tentar fazer com que as terapias com quais eu trabalho, a gente diminua as medicações. Porque a gente está lidando com o animal idoso, então a gente tem que pensar em não sobrecarregar fígado e rim, né? Então, quanto menos uso de medicação a gente fizer, melhor para o animalzinho, né? Tá. Então, é a qualidade de vida, deixar o tutor bem ciente, né? Tá. E tem que ter uma relação, né? O tutor também tem que perceber, né? Sim. E ter essa relação positiva com o profissional e acreditar também, né? Ter essa confiança no profissional, que isso é importante também. Em contrapartida, às vezes já chega bichinho com, como eu disse, eu tenho paciente de 3 anos, né? Então, o dono já está cuidando do bichinho com os 3 anos de idade. Né? Então você começa com um tratamento semanal, depois você vai espaçando, né? No inverno acaba piorando um pouco mais, depende do animal se ele pula da cama e do sofá, muita coisa envolvida. Obesidade também influencia muito, né? Nas dores articulares. Olha que coisa. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Tá. E aí entra a sua parte, né, desse seu trabalho tão rico que você realiza, né? Como que você promove esse bem-estar diante, né, que você utiliza a acupuntura, o tratamento de ozônio também, né? Tudo isso que você vai colocando, como que você promove esse bem-estar nos bichinhos? Eu faço muito atendimento a domicílio. Isso é bom porque eu acabo vendo o manejo do cachorro ou do gato dentro da casa. Que né? legal. Então, as dicas, né? Várias dicas. Comedouro, bebedouro elevado, passadeiras de borracha. A gente acaba, no ambiente do animal, acaba dando bastante dica, né? E vendo o comportamento do animal dentro da casa. Não significa que isso, quando eu atendo em clínica veterinária, que eu não consiga dar essas dicas de manejo também, essas orientações, né? Mas, acima de tudo, é controlar a dor, a inflamação, através dessas técnicas, que é a acupuntura, ozonioterapia e fisioterapia. Eu gosto bastante de mesclar o meu tratamento, né? Então, às vezes, eu sou chamada para fazer uma acupuntura. Sou chamada para fazer uma fisioterapia. Mas o bichinho, naquele momento, ele está com dor, ele está inflamado. Então, eu não vou fazer um exercício com ele, eu vou desinflamá-lo, eu vou tirar a dor. Aí, a gente vai com o ozônio, que tem uma ação muito boa
de analgesia, né? Tá. Vamos com a acupuntura. Tá. E vamos de passo a passo, né? E aí sempre gosto de associar, por exemplo, um laser nas sessões, que é um aparelho de fisioterapia. A gente tem vários aparelhos, né? A gente tem ultrassom, a gente tem magneto, então são vários aparelhos dentro da fisioterapia também, né? E os exercícios que a gente chama de cinesioterapia, né, que são exercícios mesmo, principalmente para fortalecer os membros. Às vezes, animalzinho que fez cirurgia não está apoiando o membro direito. Tá. A gente tem que ensinar o animal a apoiar novamente esse membro que foi operado, né? Então, eu vou dançando literalmente conforme a música, né? O que eu vou vendo do animal. Às vezes o tutor fala, eu quero acupuntura, mas naquele momento não é uma acupuntura que eu vou fazer, seria uma outra técnica. Então, eu vou dançando conforme a música, conforme o que o veterinário clínico me passa também, Tá. e o que eu avalio no animal na primeira sessão. Que interessante, não? E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Cada É como assim, os realidade é tutores sua. também sempre me perguntam, quantas sessões eles precisam Olha lá. fazer, né? É difícil você falar. Se você pega um animal com 15 anos, 14 anos, eu vou falar pro tutor, pro resto da vida, né? Porque ele já tá crônico, ele já é um animal geriátrico, então a gente tem que pensar nisso, né? No inverno, normalmente no inverno, esse animal que eu estou fazendo a cada 21 dias, só uma manutenção, às vezes eu reduzo para 14 dias de intervalo, porque ele acaba sentindo mais. Eles ficam mais contraídos no inverno, né? No dormir, por causa do frio. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Inverno eu sempre falo que não é um mês bom para a gente fazer um pouco de desmame de sessão. Eu sempre gosto mais de primavera, verão. Olha, até isso também influencia. Sim, eu falo que coluna e que osso não gosta de frio. O osso não gosta de frio. Verdade, né? Até a gente, né? Com certeza. Se você quebra alguma coisa, algum osso, alguma coisa, sempre quando muda o tempo, você vai sentir, né? Aquela dorzinha, aquele incômodo, né? E eles são E iguaizinhos. eles são iguaizinhos. Olha que interessante. Tem alguma lembrança de alguma situação que te marcou muito em relação a esse cuidado? Claro que deve ter muitas, né? Mas assim, tem alguma história, alguma lembrança de algum animalzinho, de alguma situação que te marcou muito? Eu acho que o caso que mais me marcou... Aqueles que voltam a andar sempre marcam. Esse daí né? Aqueles que o tutor também fala, ele não brincava mais com a bolinha, agora ele brinca com a bolinha. Tá. Eu tô atendendo uma paciente que o tutor me relata que assim, agora ela voltou a latir, ela mora em chácara, e ia até a piscina, coisa que ela não fazia mais. Então essas coisas são muito gostosas de ouvir, né? Tá. Mas acho que o caso que foi mais marcante foi um pastor alemão que foi deixado na clínica para eutanásia. Ele estava com o termo de eutanásia assinado pelo tutor, e ele tinha parado de andar. E a veterinária, como é que eu faço isso, né? Ele está ativo, ele está comendo, né? Aí eu falei, vamos tentar uma sessão nele. Faz a sua parte, eu vou fazer a minha. E ela perguntou pro tutor se a gente poderia fazer uma sessão, o tutor desacreditado, né? Eu fiz uma sessão nele e ela já fez a medicação também, com o termo de eutanásia assinado. E eu me lembro que nesse dia eu cuidei desse cachorro e fui para São Paulo. Quando eu estou na Marginal, entrando em São Paulo, me passam uma mensagem falando, ele está começando a levantar. Nossa, Juliana. Em resumo, o cachorro que tinha um termo de eutanásia assinado pelo tutor, voltou a andar, voltou para o sítio. Gente. Está vivo até hoje. Olha que coisa linda. Né? Então, que riqueza, eu sempre né? falo, vale a tentativa. Nossa. Vale a tentativa, né? De acreditar que é possível. Com certeza. Né? Claro, né, gente? Tem casos e casos. Casos e casos. Mas essa situação, você imagina, você já estava com a documentação, com, né, tudo para ser de uma forma e de repente foi de outra totalmente diferente, né? Então foi muito gostoso, né? Então eu sempre falo que eu entrego, eu faço a integração junto com o clínico, né? Porque eu não faço a parte clínica. Então é um trabalho dos dois ali associados e que pode levar a bons resultados. Que lindo isso, né? E fica pra vida, né? Nossa, com certeza. Você lembra disso até hoje, até com muito carinho de lembrar, então o né? pessoal fala, mas será que vale a pena? Eu falo, gente, ou não, a gente já tem. O caso já está perdido, entre É o acreditar aspas, também, né? né? Que vale a pena, né? E tem um caso também muito engraçado, que tem um tutor que ele vê eu fazendo acupuntura no cachorro dele, e ele fala assim, eu não acredito nisso, doutora. Eu falo, mas por que você faz no Bob, então? Aí ele fala, porque no Bob dá certo. Ele não acredita no cachorro dá certo. E já faz há mais de um ano. Então, olha isso, né? E ele
ele tá vendo realmente que tá tendo resultados, mas nele Ele não, não né? acredita na agulha, mas que no Gente, que cachorro dele barato. funciona. Essa é boa, né? E o jeito como cada tutor também encara isso, né? É. Porque também, né, tem que lidar também com essa expectativa, essa ansiedade, tudo do tutor, né? Com Que certeza. tá passando naquele momento, aquele desespero também da situação com o seu animal, né? Uhum, porque é um momento difícil. O animal com muita crise de dor, o animal que para de andar, principalmente os animais pesados, né? Tá. Grandes, de grande porte, é bem difícil, né? O manejo do Já animal. identificou maus tratos, doutora, quando você foi em alguma situação assim? Não, nunca, Tá. graças a Ai, que Deus. bom. Até mesmo porque as pessoas que chegam até mim procurando o meu Tá. tipo de serviço é animal que trata os filhos, ou os cachorros, ou os gatinhos como filho, como membro da família. Tá. Então é gente que está querendo realmente fazer tudo pelo animalzinho. Tá, Né? Então, graças a Deus, maus tratos nessa minha área não. tá. Já trabalhou ou trabalha com animais de grande porte ou não? Não, só Não, pequenos. Tá, só pequenos, tá. Eu faço esse tratamento em cães e gatos. E em São Paulo eu atendo muito coelho. Coelho, olha que coelho. interessante. Porque eu faço aqui no interior, trabalho no Tá. interior e São Paulo também, né? Tá. Em São Paulo, muita gente de apartamento, né? Ah. Agora eu vejo o quanto cresceu o número de coelhos em São Paulo. E quando chega pra mim, eu falo, ai meu Deus, que engraçado, né? Então eu já fiz em lagarto, iguana. Olha isso. Já fiz em coelho. Acho que o mais interessante foi esse lagarto que eu já fiz nele, passarinho, Tá. né? Então Interessante acaba a isso. gente cuidando desses bichinhos também. Quais são os benefícios dessa parte, né? Dessa medicina mais integrativa para os animais? Né? Ju. Quando a gente fala de um animal muito idoso, com certeza é a qualidade de vida Tá. que a gente pode dar para eles, né? Não que a gente não dê isso para os jovens também, que o idoso acaba necessitando mais na condição que ele está de uma doença crônica, né? Tá. E muitas das doenças, essas osteoartroses, essas doenças de articulação, elas são degenerativas, né? Então, elas pioram com o passar do tempo. Então, é tentar fazer com que essa piora seja de uma maneira devagar, com menos medicação, né? Então, o que eu vejo de vantagem é tentar diminuir o uso de medicação, alívio de dor e qualidade de vida, para que ele tente, no máximo possível, a gente trazer a normalidade dentro da vida dele, né? Ele poder fazer as tarefinhas, ir até uma grama, fazer um xixi, levantar sozinho, né? Quando o animal fica muito idoso, dependendo da doença, ele tem dificuldade de levantar, né? Então, ele tentar fazer as coisas dele sozinho, né? Facilitando a vida do tutor também. É um desafio, né? Com certeza. Também, né? Com Para esse certeza. animalzinho que vai recomeçar praticamente, né? Em alguns casos, quando eles param de andar, eu falo que a gente vai ensinar, literalmente, a gente vai ensinar eles a andarem novamente, né? É isso que a gente faz. Em relação ao luto, você também orienta, ajuda, porque é difícil também, né? É difícil. É uma parte, né? É difícil. Ontem mesmo eu lidei com o luto de um paciente, Tá. né? Já estou me preparando e preparando o tutor para um luto que a gente já sabe que está prestes a acontecer, né? E é muito triste, porque o tutor é difícil se desvincular, né? Ai, dói, Mas eu né? sempre falo que deixá-los partir também é um ato de amor. Né? Então eu sempre falo, conversa com ele, que você vai ficar bem. A pessoa que o animalzinho é mais ligado na casa, né? Que você vai ficar bem, que tá tudo bem, que ele vai ficar bem, né? Então eu acho essa conversa muito importante, Tá. né? Libertar o animalzinho, né? Libertar, né? E é tão difícil, né? Porque a gente é apegado e a gente não foi ensinado, né? Não. A desapegar a isso, né? Ninguém quer perder. A gente não foi ensinado a perda, né? Não. E, de repente, isso é um trabalho também que você tem que fazer, buscando também essa parte emocional desse tutor, Com né? certeza, porque a gente não vê só os sorrisos, né? A gente vê o choro, a gente vê a tristeza, Nossa. a gente vê o desespero. Alguns tutores se desesperam. Eu digo por mim, quando o meu Então. cachorro acontece alguma coisa, eu não consigo fazer nada. Eu levo para o veterinário. É bonitinha. Porque o tá vendo? emocional está envolvido. né? O emocional está envolvido. O Costelinha também é um outro cachorrinho que você tem, né? Costelinha é outro cachorrinho que eu peguei ele de maus tratos, né? Tá comigo há 3 anos e meio, um guerreiro. Quase teve a patinha da frente amputada e ele fez 5 cirurgias num todo. Meu Deus. Né? Foi um maus tratos. E hoje ele tá super bem, é um guerreiro, a patinha tá meio torta, tá meio fina, mas tá funcionando. Né? Então eu tenho um resgatado de maus tratos e um outro que não quiseram pela deficiência.
E coincidentemente são 2 pinchers, né? Ah, Por os coincidência. dois, tá. E a chegada do Costelinha foi surpreendente pro miudinho, porque o miudinho, ele não sabia nem que ele era um cachorro, eu acho. E é tratado como um bibelô. Então, ele tem um cachorro do mesmo porte, eles brincam, um fica lambendo o outro. Ao acordar, o miudinho fica felicíssimo quando ele vê o Costelinha acordando. Gente. É um companheirismo entre os dois impressionante. E coincidentemente acabou que são 2 pinchers, né? É bonito de ver, né? Porque se você for analisar, os 2 foram abandonados, né? Com certeza. Não, cada um aí, né, com a sua história, né, com a sua realidade, e os 2 foram abandonados, né? E você, com esse coração também de profissional, mas como humana, né, primeiro, né, de realmente trazer para sua vida e a sua vida ser baseada nessa vida deles também, E né? o Costelinha, o Pincher já tem fama de ser meio chatinho, né? Eu peguei ele às cegas, mas no intuito de ajudá-lo. Tá. Eu ainda falei com a pessoa que me pediu ajuda, eu falei, não, eu ajudo, mas eu não vou ficar com ele. Olha. E quando eu vi na segunda noite já, né, o miudinho, ele lambia o Costelinha e olhava pra mim encantado, do tipo, nossa, chegou aqui um cachorrinho. E eu falava, nossa, o miudinho tá gostando muito desse Costelinha, que nem chamava Costelinha. Eu mudei o nome dele porque eu falei, a partir de hoje, a gente vai mudar a sua vida. Ai, que lindo. E aí eu mudei o nome dele, né? E realmente ele tem uma outra vida, né? Do que me diziam da vida dele passada, né? Então eu peguei ele às cegas e no fim ele é um cachorro amoroso, brincalhão, e que me mostrou. E eu ouvi de alguns veterinários, de alguns colegas falando, amputa a pata dele. E eu falei, a vida dele foi tão difícil, o que ele lutou para ter essa perna, que eu vou tentar, não vou amputar. Né? E ele enfrentou, passamos por momentos difíceis com ele, mas tá ótimo, brincando, apoiando a pata. Lindo. É onde eu falo que tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. Até a gente tem que tentar. É isso mesmo. É um amor bonito que você tem, Ju, pelos animais, pela sua vida, assim, né? Porque é tanto na sua profissão como na sua vida pessoal, né? Como que realmente tudo vai contornando, né, para estar no cuidado com o animal na sua vida pessoal. Que lindo isso. É um amor, assim, eu falo que não existe amor mais honesto e mais verdadeiro que o de um animal. Que lindo. Né? Você pode brigar com ele, 3 minutos depois ele já é seu amigo de novo. Ele não guarda mágoa, né? Não, igual nenhuma, o ser humano nenhuma. guarda, né? Não coleciona mágoa, raiva, né? Ai, não falo mais com fulano, com ciclano, né? Ele não, né? Ele vai saber que tá tudo bem, né? Ele vai superar rápido. Eles só têm um defeito, eles duram pouco. É verdade. Deviam ser eternos, né? É verdade. E talvez seja por isso, né? Porque passa na nossa vida para mostrar realmente o verdadeiro significado do amor, né? Porque isso é amor, né? Amor. É um amor que não espera nada, né? Não espera nada em troca. Você pode ser rica, pobre, gordo, magro. Te aceita, né? Te aceita da maneira que você é. Não tem nenhum preconceito. Eles são sensacionais. É verdade. E ainda, né? Hoje a gente já evoluiu tanto, né? Você que está aqui nos acompanhando no Talk Coffee, hoje estamos aqui com a médica veterinária, a doutora Juliana Cassiani, que faz um trabalho lindo com os animais, né? E aí a gente volta, né, para os nossos dias, nessa atualidade que nós estamos. A gente evoluiu tanto nessa parte tecnológica, assim, né? Com a tecnologia cada vez mais avançada, mas ainda assim tem pessoas que maltratam, né? Infelizmente. Os animais que têm ainda isso, né? Infelizmente. Ainda há maus tratos, né? E alguns a gente acaba nem sabendo, né? Infelizmente isso acontece, seja com cão, com gato, com cavalo, né? No geral, né? No geral. Então, assim, a gente já atingiu tanto, né, dessa tecnologia, mas ainda o ser humano não atingiu, né? Esse amor de verdade no seu coração, onde faz realmente isso acontecer com um bichinho, com um animalzinho, né? Isso é muito triste. O ser humano tem né? muito que evoluir ainda. Tem muito que evoluir, né? Quem sabe, né? Um dia nós todos seremos evoluídos nessa parte, né? Do verdadeiro amor, né? Por si e pelo outro. Com certeza. Né? Ju, você lembra quando você lá se formou, estava estudando assim, o primeiro animalzinho que você cuidou? Faz tempo. Faz tempo, né, Ju? Mas você lembra dessa experiência onde tudo começou? Eu acho que o primeiro, já dentro da faculdade,
Eu acho que foi o cachorro. Eu morava numa república e foi o cachorro do vizinho. O cachorro do vizinho, ai que Eu barato. acho que foi o primeiro caso. Foi o primeiro caso, que né? eu nem era formada, Tá, né? e dependeu de você. Mas aí, como era uma república só de veterinário, então Tá. a gente ficou ajudando o vizinho Foi com o ajudar cachorro. o vizinho. Eu acho que foi o primeiro caso, entre aspas, que eu cuidei, né? Tá. Não sendo dentro de um hospital veterinário ou da faculdade. Muito bem. Quantos anos na área, Ju? Nossa, agora eu vou entregar a minha idade. Ai, bonitinha. Há 25 anos. Nossa, 25 anos, não? 25 anos. Quantas histórias, quantos animais, né? Nossa, daria pra gente passar aqui o final de semana todo Falando, né? Não digo nem um final de semana, uma semana toda só contando Ia as ser uma provas. jornada, né? Marcar com a Juliana assim vários programas, ia ser uma jornada de finais de semana, durante a semana, só de contando essas experiências, né? Mas é isso, né, que tá valendo, faz com amor, né? Com certeza. Se está há tantos anos e até hoje, né, foi estudar, foi se aprofundar cada vez mais para poder levar uma qualidade de vida para o animal, é porque tá valendo a pena, né? Senão, realmente, já tinha parado tudo isso, né? Com E o certeza. quanto isso faz valer a pena os seus dias também, né? Que delícia. Ju, o que a Juliana, né, de hoje falaria para essa Juliana lá atrás, de 25 anos atrás, que começou tudo? O que ela falaria para aquela Juliana, hein? Tive erros e acertos Erros e nessa caminhada, né? Mas eu falaria, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena, né? E quanta experiência, né? Que leva aí para a vida e para os outros, né? Sim. Que bacana. Onde as pessoas podem te encontrar, Ju? Elas podem me encontrar, acho que a maneira mais fácil é Tá. através do WhatsApp, né? Tá. Posso passar o Pode número? passar o número. É 11 9 9894 9118, né? Vou repetir. 99894 9118. Às vezes eu demoro um pouco para responder, não minto. Tá. Porque como eu fico andando muito, né? Trabalho em E várias às vezes está cidades, atendendo também, quando né? eu tô atendendo também, Não tem eu como. não mexo, né? Não, Tá. não atendo ligação. Né? Mas no WhatsApp pode me mandar uma mensagem que eu demoro, mas respondo. É isso mesmo, né? O importante é isso. Então, você que está nos acompanhando, olha que maravilha, né? Você pode, sim, estar oferecendo aí para o seu bichinho, para o seu animalzinho aí, realmente uma qualidade de vida, um atendimento mais personalizado, né? A doutora Juliana vai até a casa, é legal assim, né? Vai até a casa, já dentro de casa te dá as dicas, vê o cuidado que deve ter com o seu animal, né? E de juntos aí, tanto os tutores como ela, chegarem realmente, né, num acordo, né, de um melhor tratamento aí pro bichinho, né? Porque é tão bonito, né, de ver o cuidado, de ver melhorar e de ver realmente ir para a vida, né? Cada vez melhor, né? Sim. O seu animalzinho. Muito bem. Eu agradeço que você veio no nosso programa. O convite, foi um prazer estar aqui com você. E vamos seguir para mais histórias por aí. Mais histórias. Quem sabe na próxima traz um miudinho pra gente ver. Trago. Né? E aceita uma lembrancinha, que é uma lavandinha, né? Ai, que delícia! Com certeza você deve conhecer, fazer Com certeza. parte, né, do seu dia a dia. E a lavanda tem muito da energia materna, a energia do amor, né? Então, que você continue sendo amor para as pessoas e para os animais, né, Ju? Não é por acaso que a sua missão de alma realmente faz parte desse cuidado desse animalzinho. Então, que o olhar de cada um realmente reflita na sua vida, né? Cada vez mais esse amor. Obrigada tá? pelas Continue palavras. aí Ai, que inspirando, delícia, tá? obrigada. Use com carinho. Com certeza, adoro. Sempre, Adoro né? uma aromaterapia. Isso! E volte sempre. Obrigada tá bom? pelo convite. Nossa, foi muito gostoso. Você que está nos acompanhando, estamos finalizando aqui o programa no Talk Coffee. Mais uma quarta-feira, mais uma semaninha aí com coisas boas para você. Eu, Ana Palmezan, estou lá no Espaço Teu, Espaço de Terapias e Bem-Estar, no Terapeuteando com Ana lá no Instagram e sempre trazendo o melhor para você aqui na Rádio Mídia. E até semana que vem, gente. Uma abençoada noite. Beijo grande.